A inteligência artificial está reduzindo completamente a barreira entre a ideia e a execução. E não está apenas reduzindo a barreira em termos de conjunto de habilidades, mas também em termos de tempo. Ellie K. Miller, palestrante e LinkedIn Top Voice Global sobre inteligência artificial. Recentemente, após meses de experimentos com várias ferramentas de inteligência artificial, eu comecei a implementar uma nova rotina de produção de conteúdo para meu trabalho como palestrante. Eu formulei uns prompts que já copiei e colei no meu bloco de notas, e a partir do artigo semanal que eu produzo, eu faço com que o ChatGPT traduza ele em inglês e em espanhol, ou transforme num tweet, num roteiro de Reels, tudo isso em questão de segundos. E por mais que eu revise tudo isso, obviamente eu no máximo demoro meia hora para isso tudo. E uma vez que eu tenho isso, eu gravo um episódio do podcast e do Reels na ferramenta do Riverside.fm e uso a ferramenta de edição Magic AI para criar os Reels e tenho eles editados e legendados também em questão de minutos. Com o Canva, o Rodrigo da minha equipe aqui cria as capas de forma rápida, a Virgínia sobe os artigos em idiomas diferentes no meu site. O que mais demora, de fato, é a redação do artigo, que porém caiu de dias, que eu demorava, para algumas horas, pelo fato que com ferramentas como Perplexity ou ChatGPT, eu consigo estudar o conteúdo prévio de forma muito mais rápida e eficiente. Inicialmente eu pensei, que incrível, isso vai me dar uma vantagem competitiva absurda, vou conseguir criar mais conteúdo que meus concorrentes, ter mais share of voice. O problema que eu me deparei ao olhar para as redes e os sites de meus concorrentes foi que eles estavam fazendo exatamente a mesma coisa. Afinal, inteligência artificial é mais barata, rápida e simples do que trabalho humano, então por que não usar? E aqui que surgiu para mim a reflexão atrás desse episódio. Será que não apenas a ideação, por todos termos o mesmo acesso à informação no mundo da IA, mas também a execução se torna uma commodity no mundo da inteligência artificial? Iremos falar disso tudo nesse episódio do Metanoia Lab. Aqui o André Iorio, palestrante e escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por 5 anos e Chief Digital Officer na L'Oréal e sou hoje professor de MBA na Fundação Dom Cabral. Hoje trabalho com mais de 100 empresas por ano nos Estados Unidos, Europa e América Latina em projetos de transformação de seu negócio e sua cultura. Tenho 4 livros publicados, sou colunista do MIT Technology Review e sou também host do podcast da NVIDIA. Vem aí! E também eu quero lembrar que essa 4ª temporada é também um oferecimento da Oi Soluções, da qual sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com portfólio completo de cibersegurança, cloud, inteligência artificial, UC&C, IoT, Big Data, aplicações digitais e observabilidade, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica e inovação que simplifica a transformação digital da sua empresa. Então lembre-se sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site oisoluções.com.br ou entre em contato com o consultor Oi Soluções. Mas falando sobre nossa protagonista de hoje, a Ellie K. Miller é uma líder renomada em inteligência artificial com quase 2 décadas de experiência. Foi ex-chefe global de desenvolvimento de negócios de machine learning para startups na Amazon Web Services e a mulher mais jovem a liderar um produto de inteligência artificial na IBM. Ela é formada pela Wharton School e o Dartmouth College, é reconhecida como inovadora do ano em inteligência artificial e é LinkedIn Top Voice em tecnologia e IA. Ela é autora de vários guias sobre inteligência artificial para negócios, é uma palestrante internacional, cofundadora do Girls of the Future e conta com mais de 1 milhão de seguidores no LinkedIn. Eu gosto muito do que ela fala. E ela fala em particular que a inteligência artificial reduz a barreira entre ideação e execução. E ela fala disso tudo na próxima frase. Ouça só. And I'll even add to that, one thing that, Ethan, you just touched on is the ability for anyone, even if they don't know that specific coding library or that specific knowledge gap or whatever, to turn an idea into something that you want to execute, an app being one of those things. But it's completely lowering the barrier from moving from idea to execution. Not only lowering the barrier in terms of skill set, but time. Ethan, the thing you were just describing, maybe would have taken months and now takes seconds or minutes or certainly less time by an order of magnitude. And so I can just see a future in which that barrier is so reduced that the world of business is able to accept more voices.
Eu acrescentaria uma coisa nisso. Uma coisa que, Ethan, você acabou de mencionar é que a capacidade de qualquer pessoa, mesmo que ela não conheça aquela biblioteca de código específica, ou tenha uma lacuna de conhecimento específica, ou o que for, de transformar uma ideia em algo que deseja executar, como um aplicativo, por exemplo. Mas isso está reduzindo completamente a barreira entre a ideia e a execução. E não está apenas reduzindo a barreira em termos de conjunto de habilidades, mas também em termos de tempo. Ethan, o que você acabou de descrever talvez levasse meses, e agora leva segundos, ou minutos, ou certamente muito menos tempo. Eu consigo imaginar um futuro em que essa barreira está tão reduzida que o mundo dos negócios é capaz de aceitar mais vozes. Se você ainda não leu o livro Execução, do Larry Bossidy ou do Ram Charan, pois bem, você deveria. É um dos meus livros preferidos e uso ele muito como referência em minhas palestras. E qual a tese principal do livro? É que, de fato, o que distingue as empresas de sucesso não é sua criatividade, mas sim sua habilidade de executar. Eles enfatizam no livro que, embora ter boas ideias seja importante, o verdadeiro diferencial para o sucesso está na forma como essas ideias são executadas. Enquanto muitas empresas enfrentam dificuldades como a lacuna entre as ideias e resultados reais, muitas vezes isso é devido à falta de processos eficazes de execução. E então, é destacado no livro que estratégias brilhantes, ideias bonitas significam muito pouco sem a capacidade de implementá-las de forma eficaz. Tudo bem até agora, mas olha que interessante. Na fala da Ellie K. Miller, estamos começando a entender que talvez hoje até a execução esteja se tornando commodity. E sendo que o livro do Ram Charan é de 2016, o que mudou no meio? Bom, é justamente o amadurecimento da inteligência artificial. E vamos por fases, vamos atrás no tempo para entender como, antes de um mundo como é de hoje, de acesso infinito à informação devido à informatização, a criatividade, ou seja, a ideação, fosse sim de fato uma vantagem competitiva. Por exemplo, na época da Renascença, do Rinascimento italiano, entre os séculos XIV e XVII, eram os inventores como Leonardo da Vinci, entre outros, a terem maior vantagem competitiva, porque, primeiro, eles tinham mais conhecimento do que a maioria dos outros, e segundo, porque tinham habilidades cognitivas mais apuradas do que os demais, um QI mais alto. E de fato, então, existiam, porém, grandes barreiras para o acesso às ideias, então por isso que poucos indivíduos se destacavam, em particular a escassez de informação, ou seja, o conhecimento não era muito acessível, tornando as ideias originais muito valiosas. Segundo, o conhecimento e comunicação também limitada entre pessoas, a disseminação de ideias era lenta, não é? E também avanços tecnológicos limitados e apenas poucos ao longo de séculos, né? Inovações como, de fato, a prensa de impressão do Gutenberg em 1436 revolucionou a disseminação das informações, mas tais avanços eram raros e pouco frequentes. Então, o resultado disso era que os inventores eram os profissionais mais importantes na época. Por serem quem traziam ao mundo invenções e ideias, como no caso do Leonardo da Vinci, do helicóptero, máquinas voadoras, carro blindado, né, o precursor do tanque, e até traje de mergulho. Ou seja, na escassez das informações, boas ideias representavam vantagem competitiva. E isso funcionou até o século XX, quando algo mudou, algo profundamente mudou, ao entrarmos no que podemos chamar da era da informação. É aqui onde novas tecnologias, mas até antes do digital, fazem com que telecomunicações, TV, rádio, fizeram com que algumas das barreiras que prejudicassem boas ideias fossem quebradas e tivéssemos troca rápida de informação, ou seja, de novo, veículos de mídia massivos primeiros, depois os computadores e depois ainda mais por cima a internet, aumentou dramaticamente a velocidade de compartilhamento de informações. Segundo ponto é a democratização do conhecimento. O acesso à informação se tornou mais disseminado, mais acessível, reduzindo a exclusividade das ideias. E também surgiu o armazenamento e o acesso a informações digital. Pense bem, grandes quantidades de informações se tornaram muito acessíveis, pesquisáveis e reproduzíveis. E é realmente na era da internet que ideias começaram a se tornar cada vez mais uma commodity. E se populariza justamente a tese refletida no livro Execução de que o grande diferencial para companhias e líderes é a habilidade delas de executar. Algumas frases famosas que estão em memes hoje, inclusive na internet, que se tornaram populares, são daquela época. Estratégia sem execução é alucinação, atribuída ao Thomas Edison. Ideias são uma commodity, a execução delas não, atribuída ao Michael Dell.
E o Herb Kelleher, da Southwestern Airlines, sempre dizia: temos um plano estratégico, ele se chama fazer as coisas. Então, afinal, por mais que existissem, porém, ferramentas de automação e metodologias de inovação, a execução não era simples. Era cara, complexa, precisa de muito recurso, você pode falhar. E isso é diferente da ideação, que é mais barata, sem riscos, todos podemos ter boas ideias, né? E pode nascer de momentos geniais. Eureka, estilo Arquimedes. E por isso que as empresas e líderes mais bem-sucedidos eram aqueles que mais rapidamente executavam. E aqueles que faziam isso de forma mais barata, cometendo menos erros. E hoje, na era da IA? Bom, ideias certamente são commodities. Mas também, não é? Então a gente vê isso com ferramentas de IA, acesso infinito à informação, combina informação sem precedentes, isso é fato. Mas será que podemos, inclusive, dizer que não só a informação, mas até o conhecimento vira commodity? Porque informação e conhecimento são duas coisas diferentes. Ter acesso à informação não quer dizer que a gente tenha uma compreensão profunda, não é, das coisas. E sem compreensão profunda, não temos ideias. Então hoje podemos até dizer, né, que estamos vendo uma nova transformação, a comoditização do próprio conhecimento. Com o avanço de tecnologias de IA como o ChatGPT, o Google Gemini e outras ferramentas de IA generativa, não apenas a informação está prontamente disponível, mas o conhecimento, que antes era o domínio de especialistas, agora está acessível a todos. As ferramentas de IA podem fornecer explicações detalhadas, gerar conteúdo criativo e até resolver problemas complexos em segundos. Tudo a um custo baixo ou inexistente. Por exemplo, considere um empreendedor desenvolvendo um novo produto. No passado, ele precisaria gastar dias pesquisando tendências de mercado, comportamento de consumidor e possibilidades tecnológicas. Hoje, com a IA, ele pode reunir insights de várias fontes, dos principais especialistas, sintetizar essa informação e executar seus planos com velocidade e eficiência, como nunca no passado. Olha aqui já na parte da execução. Então, primeiro, sobre conhecimento. As barreiras para acesso ao conhecimento especializado estão também baixando e melhores ideias florescem. Porém, à medida que fazemos a transição para o que pode ser chamada era do conhecimento, o cenário está mudando novamente. Agora que o conhecimento é tão acessível quanto a informação foi um dia, o verdadeiro valor está em como ele é utilizado. Então, simplesmente ter acesso ao conhecimento já não é suficiente. A chave para o sucesso na era do conhecimento será a capacidade de combinar vastas quantidades de conhecimento de diferentes áreas e integrá-lo com sabedoria, pensamento crítico e criatividade e aplicá-lo de maneiras inovadoras. Aí que nascem as ideias, no meio disso tudo. É um pouco do que eu chamo da flexibilidade cognitiva. Tudo bem até agora, mas e a execução? O que mudou com ela? Porque, aliás, antes de discutirmos sobre o que mudou com a execução e falarmos da provocação da Ellie K. Miller, de que também a execução está começando a ser uma commodity, devido de novo ao fato que a IA quebra muitas barreiras entre ideação e execução, quero trazer à luz um grande risco, na medida que a gente terceirizar muito para a IA a ideação ou, como falamos, o conhecimento. Ou seja, um fenômeno paradoxal onde, se por um lado usamos todos as mesmas ferramentas de IA, acabaremos tendo, por um lado, ideias muito semelhantes um ao outro, mas ao mesmo tempo, na medida que os algoritmos tornam a experiência cada vez mais personalizada, iremos ter ideias muito enviesadas e baseadas apenas numa visão parcial do mundo. Me explico melhor. Por um lado, ferramentas como o Google e outros buscadores meio que decidem o que é verdade para a gente. E devido ao peso de SEO de determinados sites, nos vamos supor na hora de buscar a estratégia de transformação digital, se eu estou no Brasil, Índia ou Gana, provavelmente eu vou ler o mesmo reporte da McKinsey, a consultoria, que sai primeiro. E vou ter a mesma forma de pensar de pessoas de países distantes, que têm culturas diferentes, mas o mesmo acesso ao conhecimento. Ao mesmo tempo, hoje, os próprios algoritmos das redes sociais funcionam da seguinte forma. Ao entenderem minhas preferências, me sugerem conteúdos que sejam alinhados com minhas preferências, consequentemente criando aquelas que são chamadas de echo chambers, onde muitas vezes a minha visão sobre o mundo acaba sendo muito diferente da sua, não apenas por conta das minhas opiniões, mas por conta do conteúdo que eu recebo das redes sociais, que reforça minhas opiniões. Então, não só das redes sociais, mas YouTube também, e cada vez mais irá acontecer com as mais variadas ferramentas de IA, que irão personalizar os resultados de busca ou o acesso à informação, e que reforça minhas ideias enviesadas e minhas crenças limitantes. Então, por mais que a era da inteligência artificial democratize sim o acesso à informação e, consequentemente, comoditize as ideias, não quer dizer que isso venha sem riscos. Precisamos estar cientes dos dois grandes riscos acima e sempre entender com um pouco daquela
repercepção da qual eu sempre falo aqui no podcast, tentar sempre ter perspectivas diferentes dos demais, inclusive de todas as informações não enviesadas. Mas vamos agora para a execução. Vamos agora entender o que está acontecendo com aquela noção de execução como grande vantagem competitiva que descrevemos acima. Porque, bom, conforme ouvimos na frase da L.K. Miller e no seu exemplo de abertura, estamos entendendo que a IA está facilitando a execução também. Será que podemos então dizer que a execução também está se tornando commodity? E o que é diferencial então agora? Bom, por mais que podemos dizer que a execução seja commodity agora, eu acho um pouco exagerado. É fato que seja cada vez mais simples executar por duas razões, ou seja, barreiras reduzidas para a execução, seja no custo, já que ferramentas e plataformas de IA tornaram mais acessíveis e econômicas, reduzindo as barreiras financeiras para a implementação. O tempo também, né? A IA pode acelerar significativamente muitos processos, desde a análise de dados até a tomada de decisões, reduzindo o tempo necessário para a execução e conhecimento, como a gente falou. Em segundo lugar, porém, também pela padronização da execução, já que processos orientados por IA são frequentemente muito mais padronizados, tornando a execução mais uniforme entre as organizações e com uma eficiência maximizada através da automação e da escalabilidade. Então, obviamente, a barreira para a execução se reduz, que é o que ficou claro até agora por esses dois grandes motivos. Então, podemos dizer finalmente que a IA está comoditizando também a execução? Bom, nisso veja o ponto que eu fiz na abertura do episódio, né? A minha produtividade na área de escrita e conteúdo aumentou cerca de 5 a 10 vezes. E com novas gerações de modelos de IA surgindo e a capacidade de treinar esses modelos genéricos para verticais mais específicas de entrega e desenvolvimento de produtos, devemos esperar que esse número provavelmente cresça, assim, para 100 vezes, ou talvez para 1000 vezes. Então, nesse ponto, construir um produto ou serviço não seria mais a barreira competitiva. Porque hoje a IA pode ser usada para acelerar a execução, ajudando enormemente no design, programação, marketing e até no suporte ao cliente de um produto com a orientação certa. E parece que com novas gerações de ferramentas e modelos de IA, a execução pode ser acelerada de novo, até 1000 vezes. Pois ela poderá resolver tarefas mais complexas e de nível superior. Isso provavelmente mudaria o mundo como o conhecemos hoje, né? Com uma execução significativamente mais rápida devido à capacidade de automatizar processos de entrega e manutenção de produtos, como design ou programação usando IA. No futuro, possivelmente não tão distantes, novos produtos provavelmente seriam lançados num piscar de olhos. E o potencial para esse tipo de criação instantânea aceleraria o ritmo de progresso tecnológico, além da nossa imaginação. Então, aonde eu quero chegar aqui? Que com a IA otimizando e aprimorando a manufatura e uso em massa de tecnologias em produção, como a impressão 3D, esse ritmo de criação, ele provavelmente irá se estender muito mais do que produtos digitais, mas para produtos físicos. E com essa capacidade de testar e lançar novos produtos rapidamente, o cenário tecnológico estaria em constante mudança e evolução. No entanto, essa abundância de softwares e serviços também traria seu próprio conjunto de desafios, e os clientes teriam expectativas mais altas em relação a novos recursos, atualizações e a qualidade geral dos produtos, né? Então, os reguladores teriam também muitos desafios. Então, não quer dizer que tudo se resolva, pelo contrário, com mais produtos, com mais oferecimentos, um cliente mais picky, mais difícil, impactá-lo mais difícil de se fidelizar, tá? Então, diante de tudo isso, eu quero trazer só uma última provocação. Se não é mais execução um grande diferencial competitivo, o que será? E bom, certamente terão elementos importantíssimos que vão além da execução, como a habilidade de personalizar a experiência do cliente, de pivotar com grande agilidade e rapidez e, como iremos ver, aprender mais com nossos erros. Porque sim, essa é a provocação final que eu trago, que porém iremos explorar em algum outro episódio do Metanoia Lab. A IA precisa se ocupar das tarefas de execução mais familiares, onde temos mais dados, mais familiaridade, onde sabemos operar melhor, para que nós humanos nos ocupemos do âmbito da não familiaridade, que é justamente onde aprendemos mais com nossos erros. Mas isso, como disse, será tema de um próximo episódio. Então quero que você reflita em tudo isso sobre execução e ideação como dever de casa e me conte. Qualquer ideia, dúvida, comentário ou até mesmo reclamação é só entrar em contato comigo pelo site andreaiorio.com.br, pelo Instagram, @artedepalestrar, ou por meu LinkedIn ou Instagram. Lembrando que esse episódio é um oferecimento da Oi Soluções.
A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com portfólio completo de cibersegurança, cloud, inteligência artificial, UC&C, IoT, Big Data, aplicações digitais e observabilidade, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica e inovação que simplifica a transformação digital da sua empresa. Muito obrigado pela atenção até agora e até semana que vem com mais um episódio do Metanoia Lab.